tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. E você não vai ver isso no Jornal Nacional. Os Estados Unidos mandaram um recado direto para o Brasil. Se continuar comprando o petróleo da Rússia, vai ter consequência e pesada. Enquanto isso, a PGR está prestes a condenar Bolsonaro e aliados naquele núcleo, né, da trama golpista, perseguição que ocorre aqui no Brasil. Como resposta, o governo Lula quer adotar a tal lei da reciprocidade contra os Estados Unidos, o que pode detonar uma guerra comercial entre esses dois países, e eu não preciso nem te explicar, né, que o Brasil não aguenta uma guerra como essa. Eu quero mostrar tudo pra vocês que tá acontecendo hoje. Claro, eu peço pra vocês só me ajudar a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, para que o povo brasileiro entenda o que está acontecendo hoje no Brasil e entenda o buraco que o governo está nos enfiando. Muitos estão batendo palma, Brasil soberano, uau, mas não sabem o que vai acontecer daqui pra frente. Então me ajudem a repassar esse vídeo pra mais pessoas, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, sem enrolação, é o seguinte: os Estados Unidos acabam de mandar um recado para o Brasil, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que ele fala aqui no comecinho, tá? Eu vou deixar o vídeo todo passar, mas depois a gente volta para comentar aqui. Olha só o que tá acontecendo. Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. And the big offender here is China, India, and Brazil. India buys oil from Russia cheap and resells it. That's despicable. I've talked to President Trump. He said last week it's time to move. He's tried to entice Putin to the table, but my goal is to end this war, and the only way you're going to end this war is to get people who prop up Putin, make them choose between the American economy and helping Putin, and you can only have one negotiator, and that's going to be President Trump with maximum flexibility to end this war. China, India, and Brazil, you're about to get hurt big time if you keep helping Putin. Então aqui ele diz com todas as palavras: China, Índia e Brasil sofrerão graves consequências pesadas se continuarem ajudando Putin. Mas eu vou rodar o vídeo só o comecinho mais uma vez para vocês verem o que ele fala aqui no começo. Olha aí. Congress is on the verge of passing the most consequential sanction package in the history of the country. It will give President Trump tools he doesn't have today, a literal sledgehammer. Então tá aqui, o Congresso americano está prestes a aprovar um mega pacote de sanções que vai servir, né, como uma marreta, literalmente, para o Trump pressionar esses outros países. Então, como você pode ver, tem uma tensão internacional, claro, entre os Estados Unidos e a Rússia. Eles não conseguem chegar em um acordo. Parece que eles estão conversando em ter um acordo sim, mas os Estados Unidos já avisa: quem continuar ajudando Putin vai sofrer graves consequências. Então, aqui já está um recado claro para o Brasil, que se continuar nessa de colar com esses países ditadores e ir para esse lado, vão sofrer mais consequências do que hoje. E outra coisa que ele diz ali: sanções, mega pacote de sanções. E aí a gente não tá falando só de Alexandre de Moraes, não estamos falando de um ministro, pode vir muita gente nesse pacote também de sanção e acabar com os ministros da Suprema Corte. Inclusive, né, o Lula tá falando de lei de reciprocidade ainda. Além de os Estados Unidos aplicar a tarifa de 50% aqui no Brasil, de falar para parar com a perseguição no Brasil contra o Bolsonaro, senão a coisa vai piorar. Agora vem essa questão também da Rússia, que pode dobrar a pior aqui no Brasil. E agora olha só o que a PGR está querendo fazer em resposta aos Estados Unidos. Olha aí. Prazo da Procuradoria-Geral da República, porque na sequência os outros réus também têm prazo para poder apresentar suas alegações finais, né? E essa é a última etapa antes do julgamento que vai decidir então se o grupo do chamado núcleo crucial vai ser condenado ou vai ser absolvido, na verdade acusado ou absolvido. Esse documento da Procuradoria-Geral da República, que tem até amanhã então para poder apresentar esse documento, ele traz na verdade a posição oficial do Ministério Público Federal. Depois então, como eu disse, serão abertos os prazos para os outros 8 réus, né, que são entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier, ex-comandante
comandante da Marinha, Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e que fechou um acordo de delação premiada, Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, que era o ex-ministro da Casa Civil e que foi também o candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Lembrando que eles respondem a 5 crimes por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então, como vocês podem ver, né, os Estados Unidos mandou um recado claro para o Brasil, claro para o Lula, muito claro para a Suprema Corte. Vocês estão violando direitos humanos. Se não voltarem à normalidade, não tem conversa sobre as tarifas. E aí, o governo responsável como é, sabendo que não aguenta uma guerra comercial contra os Estados Unidos, em vez de abaixar a cabeça, recuar um pouquinho agora, para sentar ali na mesa, conversar, conseguir reverter essa tarifa para o povo brasileiro, porque as tarifas não são para eles, é para o povo. Não, eles vão dobrar a aposta novamente, dessa vez contra os Estados Unidos, mas é muito apostando, né, que o BRICS, a Rússia, a China vão ajudar eles. Bom, espera um pouquinho que eu quero mostrar mais umas coisas sobre esses países pra vocês. Mas primeiro, olha só, o governo, além de mandar prender o Bolsonaro, que eles estão querendo fazer hoje, olha só isso aqui que o Alckmin falou também, olha aí. O Congresso Nacional aprovou uma lei importante, chamada de reciprocidade, dizendo, olha, o que tarifar lá, tarifa aqui. E esta lei permite não só questões tarifárias, mas também não tarifárias, chamada. Ela precisava ser regulamentada, a regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira. Agora, o governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio. Então tá aí, além de dobrarem a aposta na questão do Bolsonaro, né, os Estados Unidos falou, parem de violar direitos humanos, parem com a perseguição. Não, eles vão querer prender o Bolsonaro. E além disso, vão ativar a lei da reciprocidade. Ah, 50% de taxa aqui? Então 50% de taxa lá, iniciando uma grande guerra entre o Brasil e os Estados Unidos. Não tem como dar certo, meus amigos, não tem como dar certo. Infelizmente esse governo vai enfiar a gente num buraco que não vai dar pra sair mais. E o que eu queria trazer pra vocês aqui é o seguinte: o Lula tá apostando na nova ordem mundial, né, os BRICS, feito por Brasil, Rússia, China, Índia, esses países aí que são, né, referências de ditaduras no mundo todo. Mas o Lula tá apostando neles. Mas olha só esses países que já estão abandonando o barco do Lula. China e Estados Unidos confirmam acordo para encerrar disputa comercial. Negociação põe fim a retaliações tarifárias e estabelece o envio de terras raras aos Estados Unidos, depois de negociações em Genebra e em Londres. Então, mais um membro do BRICS aí, o mais forte, né? Porque a China é a maior potência econômica do BRICS, é uma das maiores, né? Brigando ali diretamente com os Estados Unidos. E se nem a China aguentou uma guerra comercial contra o Brasil, o Lula acha que sozinho, perdendo seus aliados como a China para os Estados Unidos, vai conseguir. Inacreditável. Olha só, o Ministério do Comércio da China confirmou nesta sexta-feira a assinatura de acordo com os Estados Unidos para encerrar a disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo. Abre aspas, depois das conversas em Londres, as equipes de ambos os lados mantiveram comunicação próxima. Recentemente, ambos os lados confirmaram os detalhes da estrutura de acordo. Fecha aspas, declarou aí o porta-voz do Ministério Chinês. Mas esse aqui é só o primeiro que eu queria mostrar pra vocês, né? O primeiro é a China, do BRICS, né, que o Lula tá contando tanto com a ajuda desses países, a China é a maior. O segundo maior membro desses BRICS é a Rússia,
que está, né, numa guerra ali sim, tarifária também, de comércio contra os Estados Unidos. Mas olha só o que a Rússia já tá falando também. Rússia diz que fará novas negociações com os Estados Unidos em um futuro próximo. Vice-ministro das Relações Exteriores reforçou a normalização da relação entre Washington e Moscou, entre os Estados Unidos e Rússia. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quinta-feira que não há nenhuma desaceleração com os Estados Unidos na normalização das relações e que novas consultas serão acordadas com Washington em um futuro próximo. O foco na restauração do trabalho das missões diplomáticas vem após anos de disputas, alegações mútuas de intimidação e congelamento de propriedades diplomáticas. Então é mais um grande membro do BRICS que vai sentar na mesa com Donald Trump, apesar de todas as ameaças, tarifas, né, de tudo o que está acontecendo, porque sabem que mesmo a Rússia, também sendo uma das maiores economias do mundo, não consegue travar uma guerra contra os Estados Unidos. Então a gente vê o BRICS, né, sendo simplesmente apagado. Estão pulando do barco. Inclusive, né, no último BRICS que teve aqui no Rio de Janeiro, nem a Rússia e nem a China veio. Não vieram para a reunião discutir as coisas que o Lula queria discutir, que era a derrubada do dólar, a nova moeda internacional. Para que precisamos de dólar? Não, esquece o dólar. Agora o Lula tá sozinho nesse barco. Só o país, o Brasil, querendo entrar em uma guerra de cara com os Estados Unidos, não tá querendo conversar porque os critérios da conversa de Trump foi muito claro. Parem de perseguir Bolsonaro, voltem à normalidade e aí a gente senta para conversar sobre as tarifas. E o governo claramente não demonstra querer fazer isso. E eles vão para cima dos Estados Unidos. Então, esse vídeo aqui, o intuito é falar para você que aperte os cintos. Aperte os cintos porque Lula sozinho vai travar uma guerra contra os Estados Unidos e quem vai sofrer é o povo, porque o Lula vai continuar gastando milhões, voando para lá e para cá com a Janja na sua lua de mel, hotel 5 estrelas, gastando milhões em hotel. Ele vai continuar fazendo isso, mas o povo brasileiro, ó, o povo brasileiro vai se ferrar com essas tarifas. E outra, Estados Unidos já falou, se responderem às tarifas com qualquer porcentagem que seja, vai ser dobrado. Então, se o Brasil colocar 10% de tarifa como resposta, eles já vão dobrar para 100%. Começa por aí, e 50% para 100, meus amigos, aí pode fechar 1 milhão de empresas aqui no Brasil, que não vai ter como aguentar. O povo brasileiro vai sofrer por ter colocado esse cara na presidência. Comenta aí o que você acha sobre isso.